Exercício 23.25 do CIAS, 14ª edição. Uma casca esférica fina de raio R1 igual a 3 cm é concêntrica com uma casca esférica fina maior de raio R2 igual a 5 cm. Ambas as cascas são feitas de um material isolante. A casca menor possui carga Q1 igual a mais 6 nanocoulombs, distribuída uniformemente sobre sua superfície, e a casca maior possui uma carga Q2 igual a menos 9 nanocoulombs, distribuída uniformemente sobre sua superfície. Considere o potencial elétrico igual a zero a uma distância infinita de ambas as cargas. A. Qual é o potencial elétrico produzido pelas duas cascas nos pontos separados pelas seguintes distâncias do seu centro comum? 1. R igual a zero. 2. R igual a 4 cm. 3. R igual a 6 cm. Item B. Qual é o módulo da diferença de potencial entre as superfícies das duas cascas? Qual casca possui o maior potencial, a interna ou a externa? Vamos lá, pessoal. Então, mais um exercício para a gente resolver. Agora o exercício 23.25. Nesse problema ele diz que você tem duas esferas concêntricas, uma menor com raio de 3 cm e a maior com raio de 5 cm. A menor tem uma carga de 6 nanocoulombs distribuída uniformemente sobre a sua superfície, e a maior tem uma carga de menos 9 nanocoulombs também distribuída uniformemente sobre a sua superfície. E aí ele vai e pede que você calcule o potencial elétrico na posição R igual a 0, R igual a 4 cm e R igual a 6 cm. Então, para a gente calcular o potencial para essas situações, inicialmente você vai ter que calcular o potencial de uma forma geral. Então aqui a gente tem o nosso desenho esquemático, aqui a gente tem as nossas duas esferas de raio R1 e raio R2, as informações dos raios e das cargas, e ele disse que o nosso potencial vai ser zero exatamente no infinito. Então a gente vai lembrar que quando eu falei de potencial, a gente geralmente fala de potencial com relação a um determinado referencial. Nesse caso, o nosso referencial é o infinito, então o potencial vai ser zero no infinito. Então a gente vai definir todos os outros potenciais de acordo com esse referencial inicial. Então vamos lá, né? Uma outra propriedade que a gente vai ter do nosso potencial é que ele tem que ser uma função contínua. Então, se eu já sei que o nosso potencial ele vai ser zero no infinito, eu tenho que trazer essa função do infinito até, por exemplo, o centro da nossa esfera, mas considerando que essa nossa função ela tem que ser contínua. Então vamos lá, né? Aplicando a lei de Gauss, a gente vai ter três regiões diferentes no nosso problema. Você vai ter uma região interna à esfera menor, a gente vai ter que vai ser a região entre 0 e R1. Você vai ter uma região entre as duas esferas, no caso, uma região R maior do que R1 e menor do que R2, e uma terceira região que vai ser a região do lado de fora das duas esferas, uma região com R maior ou igual a R2. Então a gente vai ter que calcular o potencial para cada uma dessas regiões. Então vamos lá, né? Por partes. Primeiro, para a gente calcular esse potencial, uma forma que pode ser mais simples é a gente definir inicialmente o campo elétrico para cada uma dessas regiões. Se a gente aplicar a lei de Gauss para a região interna da nossa esfera R1, a gente vai ver que não tem carga nenhuma dentro dessa esfera. Então, se não tem carga nenhuma, a integral de E escalar dl vai ser igual a integral de E escalar dA vai ser igual a zero. Então, o nosso campo elétrico vai ser igual a zero na região entre a minha esfera menor. Entre a esfera menor e a esfera maior, a gente vai ver que você pode aplicar a lei de Gauss, mas a única carga envolvida sobre sua gaussiana vai ser exatamente a carga da esfera interna. Então, nesse caso, o nosso campo elétrico ele vai ser dado como sendo 1 sobre 4π ε0 vezes Q1
sobre R ao quadrado. E para a nossa terceira região, a região aqui do lado de fora, a gente vai ver que quando você aplicar a lei de Gauss, você vai ter que somar as duas cargas. E aí, nesse caso, a gente vai ver que o campo elétrico para essa outra região vai ser dado como sendo 1 sobre 4πε0 vezes Q1 mais Q2 sobre R ao quadrado. Então, essa daqui vai ser o nosso campo elétrico para cada uma dessas regiões. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente pode calcular agora o nosso potencial. O potencial V de A menos V de B vai ser dado como sendo a integral de E escalar dl de A até B. Nesse caso aqui, como o nosso potencial, como o nosso campo elétrico, ele vai ser igual a zero nessa região aqui interna, o nosso potencial ele vai ser constante dentro dessa região. Então a gente vai definir aqui, para a região 1, que eu vou definir aqui como sendo um certo V', o nosso potencial tem que ser constante. E ele vai ser exatamente um valor igual a V1. Por que eu coloquei V1 e não coloquei igual a zero? Porque, mais uma vez, lembrando que eu defini o nosso potencial igual a zero no infinito, que esse vai ser o nosso referencial. Todos os outros referenciais eles vão ter que ser definidos de modo que no infinito o potencial seja igual a zero. Então, eu sei que nessa região interna, a minha esfera menor, o meu potencial ele é constante, mas eu não sei qual vai ser o valor dele. Então, eu vou dizer que vai ser um valor V1. Já para esse outro caso aqui, a gente vai ter que o nosso potencial ele vai ser a integral do campo escalar dl, e a gente já resolveu essa integral aqui, de modo que o potencial, que eu vou definir como potencial nessa segunda região, que é o V duas linhas, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q1 sobre R mais um certo V2. Então, mais uma vez, eu coloquei aqui um termo V2, uma constante arbitrária, exatamente para que a gente possa definir qual vai ser o valor dessa constante para que o referencial infinito seja igual a zero. E aí, por fim, a gente pode mais uma vez fazer esse processo aqui de integração do campo elétrico para a gente saber o potencial na terceira região. E o potencial na nossa terceira região vai ser dado como sendo V3 igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q1 mais Q2 sobre R mais um certo V3. E aí, nesse caso aqui, o nosso V3 ele vai ter que ser definido de acordo com essa condição aqui de V de infinito vai ser igual a zero. Então vamos lá, né? Vamos encontrar o valor de V3, o valor de V2 e o valor de V1. Então vamos lá. Eu sei que no infinito, o meu V de infinito vai ter que ser igual a zero. Então, se eu fizer esse R crescer indefinidamente até que ele se aproxime do infinito, esse termo todo aqui ele vai ser igual a zero. Se esse termo vai ser igual a zero e o meu V3' vai ser igual a zero, isso daqui implica que o meu V3 é igual a zero. Então, eu sei que para R tendendo a infinito, utilizando essa equação aqui, a gente encontra que nosso V3 vai ser igual a zero. Agora eu já sei qual vai ser o formato do meu potencial para a minha terceira região. Qual vai ser o formato do meu potencial para a segunda região? Eu sei que a minha função ela tem que ser contínua.
Então, se eu definir que o meu Rzinho ele vai ser exatamente igual a R2, então no R2 vai ser exatamente a fronteira entre a região 2 e a região 3. Então eu vou ter que essas duas funções, V2 e V3, eles vão ter que ser iguais. Então nesse caso aqui, eu vou ter que V duas linhas tem que ser exatamente igual a V três linhas. Vamos lá, comparando essa equação com essa daqui. V duas linhas igual a V três linhas, a gente pode pegar essas duas equações e fazer igualar elas. A gente vai ver que esse termo 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R, vai cancelar com o termo 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R. E aí a gente vai ficar simplesmente que V2 vai ser dado como sendo 1 sobre 4πε0, Q2 sobre R2. Esse termo cancela com esse termo, vai ficar simplesmente o termo igual a Q2 sobre R2. Lembrando que esse R aqui ele vai ser substituído exatamente pelo valor de R2. Então esse nosso potencial agora ele vai ser dado por essa forma. Então a gente pode até já escrevendo a forma final do nosso potencial. Aqui eu já sei que o V3 vai ser igual a zero. Então o meu potencial para a terceira região vai ser dado como sendo V igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q1 mais Q2 sobre E. Esse aqui é o meu potencial para a terceira região. Para a segunda região, a gente vai ver que vai ser esse termo mais o nosso V2, que é uma constante, que é 1 sobre 4πε0, Q2 sobre R2. A gente pode ver que 1 sobre 4πε0 é igual nas duas equações e a gente vai ficar aqui o potencial na segunda região é dado como sendo 1 sobre 4πε0 vezes Q1 sobre R mais Q2 sobre R2. Então, esse daí, pessoal, vai ser o potencial na segunda região. E na primeira região, professor? Na primeira região, a gente vai ver que se a gente fizer o R igual a R1, o potencial na primeira região tem que ser exatamente igual ao potencial da segunda região. Então a gente vai ver que o potencial na primeira região, que vai ser o nosso V1, isso daqui vai ser dado como sendo o V duas linhas quando o R for igual a R1. Quando o R for igual a R1, esse termo aqui vai ser igual, só que aqui no lugar do nosso Rzinho, a gente vai colocar o R1. Então, nesse caso aqui, o nosso V1, ele vai ser dado como sendo 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2. E aí, com isso, a gente encontra o potencial na primeira região, que vai ser dado como sendo V igual a 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2. E aí, com isso aqui, a gente encontra o potencial nas três regiões. Na primeira região, ele tem um valor constante. Na segunda região, ele tem um termo constante, dependente da carga 2, mas um termo que varia com a distância da carga 1. E para a terceira região,
ele vai variar com distância tanto em relação à carga 1 quanto em relação à carga 2. Então, isso aqui a gente finaliza as equações necessárias para que a gente possa fazer o desenvolvimento da nossa questão a partir dos potenciais para cada uma das regiões. Então, agora a gente vai lá para poder resolver de fato o nosso item A. Então, vamos lá, né? Agora a gente vai resolver de fato o nosso item A, considerando calcular o potencial elétrico para R igual a 0, para R igual a 4 cm e para R igual a 6 cm. E aí, agora que a gente já sabe quais são as equações, a gente vai simplesmente fazer uma aplicação direta delas. Então, vamos lá, né? Para R igual a 0, a posição da nossa partícula ela vai estar exatamente na região 1, em que o nosso R ele vai ser menor do que R1. E aí, nesse caso aqui, para essa região, o nosso potencial ele é constante. V é igual a 1 sobre 4 de y0, Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2. Todos esses valores aqui a gente tem no nosso problema, e aí a gente vai simplesmente fazer uma substituição de Q1, de Q2, de R1, de R2, e 1 sobre 4 de y0 é 9 vezes 10 elevado a 9. E a gente fica que o nosso potencial, nesse ponto aí, ele tem um valor de 180 volts. Então, o nosso potencial, nesse ponto, R igual a 0, ele tem um valor de 180 volts. Vamos agora para outra região, né? Para R igual a 4 centímetros. Para R igual a 4 centímetros, a gente está numa região maior do que R1 e menor do que R2. Então, a gente está exatamente na região intermediária entre as duas esferas. Nessa região intermediária, o nosso potencial ele vai ser dado por essa equação. Então, vai ser dado como sendo 1 sobre 4 de y0, Q1 sobre R. Nesse caso aqui, o nosso R é 4 centímetros, dividido mais Q2 sobre R2. Q2 sobre R2. Então, quando a gente faz isso, substitui os valores de acordo com os dados que a gente tem, a gente encontra que o nosso potencial nessa região ele vai ser dado por menos 270 volts. E aí, para finalizar, a gente vai ter que, para a terceira região, para R igual a 6 centímetros, 6 centímetros a gente está na região maior do que R2. Maior do que R2 é a nossa terceira região aqui, que é dada por essa equação. 1 sobre 4 pi y0 a gente sabe, o valor da carga Q1 e Q2 a gente sabe, e o nosso Rzinho aqui é de 6 centímetros. Lembrando sempre de converter essa unidade de 6 centímetros para a unidade de metros. E aí, quando a gente faz a substituição, a gente encontra que o potencial para essa região aí vai ser um potencial de menos 450 volts. Então, a gente vai ter agora que para esses pontos aqui, a gente vai ter esse potencial para cada uma dessas regiões aqui. E aí, com isso, a gente finaliza o nosso problema do nosso item A. No item B, ele quer saber exatamente qual vai ser a diferença de potencial, ou o módulo da diferença de potencial entre as duas cascas esféricas, e ele pergunta qual vai ser o maior potencial, se é o potencial da carga da casca interna ou o potencial da casca externa. Então, para isso, eu tenho que primeiro calcular qual vai ser o potencial para cada uma dessas regiões. Qual vai ser o potencial para a casca interna e qual vai ser o potencial para a casca externa. Então, o potencial da carga interna, ele vai ser dado exatamente como sendo o potencial da região 1. Porque o meu potencial da primeira região, ele vai desde a posição 0 até a posição R igual a 1. No nosso item A, a gente tinha calculado que o nosso potencial em R igual a 0 era igual a 180 volts. Então, o nosso potencial na borda da minha esfera 1, ela vai ser também dada como sendo igual a 180 volts.
a gente precisa saber agora qual vai ser o potencial da minha casca esférica externa. Então a gente vai ter aqui que o nosso potencial da minha casca externa, ela vai ser dada como sendo o quê? Qual vai ser esse potencial? Então, o potencial é o potencial dessa região aqui. Esse potencial eu vou encontrar exatamente quando eu fizer esse meu raio, Rzinho aqui, exatamente igual a R2. Então, quando eu fizer o meu raio igual a R2, o meu R, eu vou ter que, tanto eu posso utilizar essa equação aqui, quando eu posso utilizar essa. A gente vai ver que essas duas equações são iguais, exatamente porque quando a gente tentou encontrar o valor dessa constante V2, a gente encontrou para que em R igual a R2, o potencial nas duas regiões fossem iguais. Então, vamos utilizar essa equação aqui, né? Eu vou dizer que, nesse caso, o meu R vai ser igual a R2, então vai ser 1 sobre 4πε0, Q1 mais Q2, dividido por R2. No caso aqui, o nosso R2 é igual a 5 centímetros. Quando a gente faz essas devidas substituições, a gente encontra que o potencial da superfície externa é dado como sendo menos 540 volts. Então, esse potencial aqui é o potencial da nossa casca externa. No nosso problema ele pergunta qual vai ser a diferença de potencial entre essas duas cascas, em termos de módulo. Então, nesse caso, o módulo de V de 2, no caso, a diferença de potencial entre a casca interna e a casca externa, ela vai ser dada como sendo igual a o módulo de V interno menos V externo. E isso daqui vai dar um valor de 180 mais 540, você vai ter um valor de 720 volts. Essa daí vai ser a diferença de potencial entre as suas duas cascas esféricas. Ele também pergunta qual vai ser o potencial maior. Então, como a gente calculou aqui, a gente já sabe que o nosso potencial ele vai ser maior na sua superfície interna, na sua casca esférica interna. Aqui tem um valor de 180, aqui tem um valor de menos 540. Só que a gente poderia ter uma outra forma da gente imaginar qual seria o potencial maior e menor, sem precisar fazer nenhum tipo de conta. Se a gente for aqui para a nossa figura, a casca interna ela tem cargas positivas. Se ela tem cargas positivas, as linhas de campo elétrico elas estão apontando para fora. Já a minha casca externa ela tem valores negativos. Então, as minhas linhas de campo elas estão apontando na direção da carga. Entre essas duas cascas, o meu campo está apontando em que direção? De cima ou de dentro para fora. Se ele está apontando de dentro para fora, e esse daqui vai ser o nosso campo elétrico, no nosso encontro passado a gente tinha definido que o nosso potencial elétrico ele cresce na direção contrária do campo elétrico. Então, se o campo elétrico está apontando para uma determinada direção, o nosso potencial elétrico ele cresce no sentido contrário. Nesse caso aqui, o nosso potencial ele está apontando da carga positiva, ou no caso aqui, da nossa esfera interior para a esfera externa. Se ele está apontando na direção para fora, é porque o nosso potencial ele cresce na direção para dentro, apontando na direção da nossa carga positiva. Então, a gente vai ver que, nesse caso aqui, o nosso potencial maior é exatamente o nosso potencial da nossa esfera interna. Vamos ver aqui no caso como é que ficaria o nosso gráfico, né? A gente vai ver que para a borda do nosso sistema, no caso aqui para a região de 0 até R igual a R1, o seu potencial tem que ser constante, igual a 180 volts.
Então, se eu definir isso aqui como sendo 180 volts, o seu potencial ele é constante nesse ponto aqui. 180 volts. Nesse ponto aqui, você tem um ponto de continuidade. Então, o seu potencial ele tem que partir desse ponto para uma outra região, mas seguindo uma continuidade da equação. A gente vai ver que aqui de R2, de R1 até R2, ele vai cair com o inverso de R. Só que a gente também tem que, na casca R2, a gente vai ter um potencial de menos 540. Então, se cada tracinho desse daqui equivale a 90, então 540 equivale exatamente a esse tracinho aqui. Então, bem aqui, eu tenho nosso potencial de menos 540 volts. Então, ele vai ter que cair com o inverso de R exatamente dessa forma aqui. E aí, depois, o nosso potencial, à medida que a gente vai se afastando das duas esferas, o nosso potencial ele tem que ir se aproximando de zero. E aí, nesse caso, o nosso potencial ele vai se aproximar de zero também com o inverso de R. Então, nesse caso agora, o nosso potencial ele passa a ser algo desse tipo. Ele tem exatamente esse formato porque ele vai caindo com o inverso, e nesse caso ele tem esse formato meio parabólico exatamente porque a nossa função é uma função negativa. Esse nosso potencial aqui, se a gente for observar, Q1 mais Q2, isso aqui vai ser dado como sendo 6 menos 9, então você vai ter um valor negativo. Então o gráfico do nosso potencial para essa nossa figura vai ser de 0 até R1 constante, igual a 180 volts, de R1 até R2, ele vai caindo com o inverso da posição até o valor de menos 540. Chegou nesse ponto de 540, ele começa a crescer, mas crescer tendendo a zero, por valores negativos. Então, com isso aqui a gente finaliza o nosso exercício 23.25.